Tá procurando um intermediário e não sabe se vai no A55 ou no S23 FE? Hoje nós vamos tentar desvendar esse mistério. Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje nós vamos falar sobre esses dois intermediários. Galaxy A55, um lançamento, e Galaxy S23 FE. Não é tão lançamento assim, mas ainda assim, esses dois aparelhos hoje estão sendo praticamente concorrentes por conta de preço. E aí, será que você deve investir um pouquinho a mais no S23 FE? Ou será que economizar um pouquinho a mais e pegar o A55? Nós vamos falar disso e claro, se você quer comprar esse ou qualquer outro produto, aqui na descrição eu sempre deixo o link das lojas parceiras do canal. E por que você deve comprar lá? Porque lá as lojas são selecionadas, você não vai cair em golpe. E além disso, a gente tem uma parceria com a Samsung num site especial com cupons especiais e em geral os aparelhos e os produtos deles saem muito mais em conta nesse site. Então vai lá na descrição, vai ter lá qualquer loja, vai na loja da Samsung, dá uma olhadinha para ver, usa o cupom e tudo mais, você vai comprar, o produto vai chegar aí, você ainda vai pagar mais barato. Bem, quando a gente fala de design, aqui acho que não tem muito o que ver. Esse aqui é o S23 FE, como vocês podem ver, é um aparelho bem bonito, inclusive, tá? Essa versão aqui é a versão cinza, tá? Ela é preta, mas na verdade ela é cinza. Ele tem aqui um módulo de 3 câmeras, é um aparelho relativamente compacto, tá? E basicamente a gente tem aqui os botões numa lateral, aqui na parte superior, vou dar até um zoomzinho aqui, a gente tem portinha de chip e microfone, na parte de baixo tem a conexão USB-C, 2 microfones e a saidinha de áudio, e basicamente é isso. Quando a gente fala do A55 é bem parecido, essa versão que a Samsung me mandou é a versão azul marinho, bem bonita também. Também tem o módulo de 3 câmeras com flash, aqui na parte de baixo a gente tem basicamente portinha de chip e microfone, aliás na parte de cima. Na parte de baixo a gente tem 2 microfones, saída de áudio e USB do tipo C, e aqui na lateral a gente tem os botões. Um ponto que eu queria chamar a atenção é o design, tá? O A55 ele tem essa ilha aqui onde ficam os botões e fica bem fácil você encontrar os botões, tá? E ele tem um design meio que diamantado, eu acho que tá dando para ver aí. Enquanto o S23 FE tem uma lateral toda estufadinha, sem muitos detalhes. Os dois aparelhos têm acabamento em metal nas laterais, vidro na frente e vidro atrás, então isso é bem parecido. Em questão de portinhas de chip, vamos dar uma olhadinha aqui. O S23 FE, ele tem aqui um espaço para um slot SIM, outro slot SIM e nada de cartão de memória, e aqui é um diferencial do A55, tá? Quando a gente abre o slot, a gente já vê até que a caixinha é maior, ela é mais larga, porque quando a gente abre, a gente tem uma conexão SIM aqui, e do outro lado a gente pode colocar tanto uma conexão SIM quanto um micro SD. Então você pode expandir com um micro SD até 1 TB, cartãozinho de memória aqui que a gente não tem no S23 FE. Em questão de peso e espessura, os dois são muito parecidos, eles pesam mais ou menos 210 gramas e tem 8,2 milímetros de espessura, mas não vou mentir, o S23 FE dá um aspecto de ser mais grosso assim do que o A55, apesar deles serem idênticos. Eu achei curioso, talvez seja pelo formato, que é arredondado aqui nas laterais, enquanto o A55 é praticamente quadrado. Ponto importante para a gente falar aqui também, que aí é uma diferença, o A55 tem certificação IP67, enquanto o S23 FE tem certificação IP68. Sendo bem honesto, na prática isso não vai mudar muito, tá? Mas é uma especificação diferente. Se você não faz ideia o que é o 67, o 68, etc., eu vou deixar aqui no card o link do vídeo onde eu explico em detalhes o que é essa certificação, para você entender de uma vez por todas e não ficar perdido quando a gente fala disso. Outro ponto, né, que aí já falando de software e não de hardware, os dois estão rodando o Android 14 com a One UI 6.1. Até aqui muitas coisas parecidas quando a gente fala dos dois, mas é importante a gente já começar a estabelecer algumas diferenças, tá? Até para vocês escolherem melhor no final das contas qual faz mais sentido. O A55, teoricamente, é um aparelho um degrau abaixo do S23 FE. Então, quando você estiver olhando, escolhendo, é bom
você ter isso em mente. Esse aqui vai ser mais caro porque ele tem algumas coisinhas a mais. E mesmo assim o A55 também tem alguns diferenciais que vale a gente falar. Vamos começar falando da tela, que aqui a gente tem algumas diferenças. Esse aqui é o A55 e esse aqui é o S23 FE. Como acho que tá dando para ver, a tela do A55 é um pouquinho maior, tá? De fato, tanto que esse é o diferencial do A55 frente ao A54, ele ficou um pouquinho maior. O Galaxy A55 tem uma tela de 6.6 polegadas e ela é Full HD+, ela tem aqui 2340 por 1080, é uma tela Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz. Aqui no S23 FE, a única diferença é o tamanho. Todo o resto é igual, também é Full HD+, também é 2340 por 1080, Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz. Porém, aqui a gente tem uma tela de 6.4 polegadas. Não sei se está dando para ver aí claramente a diferença, mas um ponto que eu queria chamar a atenção também tem a ver com as bordas, tá? Apesar de tudo, a impressão que eu tenho é que a borda dos dois é exatamente igual, tá? Que eu julgo ser uma borda relativamente grande. Eu acho que não custaria nada a Samsung ter colocado uma borda um pouquinho menor aqui nesses aparelhos. Mesmo assim, quando a gente fala do furinho da câmera, eu acho que tá nítido que aqui no S23 FE a gente tem um furinho menor, né? Ou seja, tem um pouquinho mais de tela aproveitada do que a gente tem aqui no A55. Em questão de cor, qualidade, taxa de atualização e etc., os dois vão ser exatamente iguais. Olha aí, uma diferença, porém, é que aqui no A55 a gente tem uma tela de 1000 nits de brilho máximo, enquanto aqui no S23 FE a gente tem uma tela de 1400 nits. Qual que é a diferença, Léo? Bom, na prática, quanto mais nits, mais brilho a tela tem. Então, se você estiver num ambiente muito claro, tipo eu aqui, tô com uma baita de uma luz, né, no rosto, ou quando a gente tá num ambiente com muito sol e etc., uma tela com mais nits é melhor. Então, fazendo um resuminho, em geral as telas são iguais, diferenças. Aqui tem 0.2 polegada a mais e aqui a gente tem 400 nits a mais de brilho máximo. Tirando isso, as duas telas são praticamente iguais. Ah, ponto importante também, os dois têm sensor de digital na tela. Eu tive a impressão do A55 ter um sensor um pouquinho mais lerdo do que o do S23 FE, não sei porquê que ele é assim, né? Mas é uma diferença que eu consegui sentir no uso no dia a dia. Só para terminar, né? Quando a gente tem um aparelho com tanto vidro assim, dá um medo da porra da gente deixar cair no chão, não dá? Eu, por exemplo, já quebrei celular e isso é muito zoado, né? Para não falar outra coisa, até porque é caro pra caramba pra gente trocar esses vidros. Aqui a gente tem uma ligeira diferença, tá? O Galaxy A55 tem Gorilla Glass Victus Plus na frente e atrás, enquanto aqui no S23 FE a gente tem um Gorilla Glass 5. Mas muito bem, vamos falar de poder de processamento, porque você está procurando um celular, você quer saber de poder de processamento, né? Aqui a gente tem soluções bem diferentes e aqui as diferenças começam a ficar mais visíveis, tá? No A55, né, falando de forma super rápida, a gente tem um Exynos 1480, é um processador octa-core, ele tem 4 núcleos de 2.75 GHz e 4 núcleos de 2 GHz. A gente tem uma GPU Eclipse 530, a gente tem aqui também 8 GB de RAM com mais 8 GB, né, que você pode expandir ali usando o RAM Boost, e tem as opções de 128 GB ou 256. Enquanto aqui no S23 FE a gente tem um Exynos 2200. Ele tem um núcleo de 2.8 GHz, 3 núcleos de 2.5 GHz e 4 núcleos de 1.8 GHz. Tudo isso ainda roda com uma GPU Eclipse 920. A gente também tem 8 GB de RAM, com 8 GB que você pode expandir através do RAM Boost. E aqui a gente também tem as opções de 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Pô, beleza, Léo, falou um monte de abobrinha, mas o que isso quer dizer na prática? Bem, eu rodei o AnTuTu Benchmark nos dois aparelhos para a gente comparar qual que é o desempenho, e o S23 FE teve um desempenho consideravelmente maior. O que isso quer dizer, tá, pessoal? Um desempenho melhor quer dizer que a gente vai poder ter câmeras com processamento melhor, talvez resoluções de vídeo melhor, o aparelho vai rodar melhor joguinhos se você quer jogar, o aparelho vai rodar as tarefas melhor,
né? Então você ter um melhor processador, um melhor desempenho acaba sendo bem mais positivo no seu dia a dia. Aqui no S23 FE a gente conseguiu 1.161.163 pontos, enquanto aqui no A55 a gente conseguiu quase uns 30% a menos, tá? A gente conseguiu 729.988 pontos. Ou seja, se você está procurando um celular que vai processar melhor, você quer jogar no celular, vai tirar muita foto, muito vídeo, etc., vá no S23 FE. E além disso, nós vamos falar mais pra frente que ele tem um recurso fantástico, que foi uma puta de uma surpresa que a gente não tem no A55. Só um ponto, os dois têm Exynos, né? Eu até brinco que chama Esquentexynos, né? Porque os processadores Exynos costumam esquentar bastante, mas aqui rodando o benchmark eu consegui na média de 39, 40 graus nos dois aparelhos, então acho que você não vai acabar sentindo muita diferença, os aparelhos vão esquentar quase que a mesma coisa. Ah, os dois também têm alto-falante duplo e Dolby Atmos, então você vai ter um sonzinho legal nos dois aparelhos. Mas vamos falar agora do que realmente muda aqui, que eu acho que é uma tecnologia muito interessante que só se fala nisso ultimamente: inteligência artificial. Aqui no Galaxy A55 a gente não tem inteligência artificial e também não parece que vamos ter, tá? É um ponto importante. Então, não temos recurso de inteligência artificial de maneira alguma, enquanto a Samsung, né, popularizou os recursos de inteligência artificial, colocando eles no Galaxy S23 FE. Foi uma baita de uma surpresa, eu acho que ninguém esperava isso, honestamente. Eu, por exemplo, não esperava isso num celular do preço que é o S23 FE ter todos aqueles recursos. Eu já fiz vídeos de inteligência artificial aqui no canal com a linha S24, vou deixar aqui no card para você olhar, mas basicamente ele consegue traduzir textos, traduzir mensagens, você consegue fazer chamada com pessoas que falam outro idioma e o aparelho vai traduzindo tanto o que você ouve quanto o que você fala em tempo real. Dá para você editar foto, melhorar as fotos, ou seja, tem vários recursos, inclusive um que eu descobri hoje, para falar real, que não estava assim sabendo, que é o que? Você pode falar com o celular, por exemplo, para ele guardar notas. Então eu, por exemplo, que tenho vídeo pra caramba, posso pegar aqui e falar, pô, celular, eu vou gravar um comparativo de câmera, vou gravar não sei o que lá, e ele vai escrevendo para você no seu bloco de notas, inclusive resumindo as informações. Então você não precisa pegar o bloco de notas e ficar escrevendo. Também dá para você fazer nota de uma reunião, por exemplo, né? Escrever uma cacetada de coisa e você escolher para o celular fazer automaticamente o resumo daquilo, ele faz e fica bem legal. Então esses recursos de inteligência artificial que a gente não tem e parece que não vai ter na linha A55, a gente tem no Galaxy S23 FE. Então se isso é importante para você, aqui eu acho que não tem escolha, você vai ter que pagar um pouquinho a mais e ir nesse modelo, mas vocês vão ver que nem é tanto a mais assim e talvez faça sentido. Mas e as câmerasitas, hein? Será que elas são boas? Será que não são parecidas ou não? Bem, eu vou gravar um vídeo específico para a gente tratar das câmeras, porque eu acho que vai ter bastante coisa para a gente falar. Mas quando a gente fala especificamente de configuração, tem sim diferenças, tá? No geral, os sensores traseiros são praticamente iguais. A gente vai ter uma câmera de 50 megapixels nos dois e uma câmera de 12 megapixels nos dois. O que muda aqui é a câmera macro, que a gente vai ter 5 megapixels no A55 e 8 megapixels no S23 FE. Além disso, a gente tem diferença também na câmera frontal. Por incrível que pareça, o A55 tem uma câmera frontal muito maior, né, em questão de megapixels do que o S23 FE. Aqui no A55 a gente vai ter uma câmera de 32 megapixels, enquanto no S23 FE nós vamos ter uma câmera de 10 megapixels. Apesar disso, né, megapixel não quer dizer tudo que uma câmera pode trazer, então no final das contas não necessariamente a câmera frontal aqui vai ser melhor do que aqui só porque tem 22 megapixels a mais. Ponto importante também, os dois aparelhos contam com Nightography, então se você tirar aquela foto em ambientes super escuros,
mesmo assim você ainda vai ter aquela qualidade de alta exposição para clarear as fotos nos dois aparelhos. E aí a gente tem diferenças aqui também que tem a ver com o poder de processamento dos dois aparelhos, tá? Como o S23 FE tem um processador melhor, aqui a gente grava em qualidade melhor e tem mais zoom também, tá? Aqui a gente tem um zoom de 10 vezes, tá? Enquanto aqui a gente tem um zoom de 30 vezes, isso quando a gente fala de foto. Quando a gente fala de vídeo, vai depender da resolução que você está usando, e tem bastante diferença de resolução aqui também. Aqui no A55 a gente grava em 30 frames por segundo em 4K na câmera traseira, né? E só tem essa opção, ó, não dá nem para gravar em 8K, nem nada disso, nem 60 frames em 4K, enquanto quando a gente pega a câmera frontal, a gente também consegue apenas 4K 30 ou Full HD 60, tá? Quando a gente fala do S23 FE, aqui na câmera traseira a gente tem 4K 60 e até 8K 24 frames por segundo. E se a gente mudar para a câmera frontal, a gente tem até 4K 60 frames por segundo, então a gente já consegue ver uma bela de uma diferença aqui nos dois aparelhos, inclusive gravando em 4K 60 tanto na frontal quanto na traseira aqui no S23 FE. Em questão de bateria também tem diferença, o A55 tem uma bateria de 5.000 mAh, mas na caixa só vem carregador de 15 watts, mas ele carrega até 25 watts se você tiver um carregador. Aqui no S23 FE a gente tem uma bateria menor, de 4.500 mAh, mas o carregador tem 25 watts, então ele vai carregar mais rápido e teoricamente nem deve dar uma diferença tão grande assim de 500 mAh, tá? De um aparelho para o outro. Aqui no A55 a gente também não tem carregador por indução, enquanto no S23 FE a gente tem carregador por indução. Ou seja, Léo, você falou coisa pra cacete, eu não entendi, ainda não sei qual que eu quero comprar. Vamos falar de preço e aí eu dou minha opinião final em qual você deve pegar. O A55 na data de gravação deste vídeo está custando R$ 2.040, enquanto o S23 FE está custando R$ 2.240, ou seja, uma diferença de R$ 200 separando esses dois aparelhos aqui. Na minha opinião, se a diferença for só R$ 200, você tem que pegar o S23 FE por tudo que ele traz a mais, né? Todos os recursos a mais valem R$ 200 a mais. Eu só pegaria aqui o A55 se a diferença aumentar bastante de um para outro. E honestamente, esse aparelho aqui não é novo, enquanto esse foi lançado há pouco tempo. Então a expectativa é que o A55 vá abaixando conforme o tempo passa. Se a diferença chegar perto de uns 500, 600 reais, talvez valha a pena você acabar investindo no modelo mais barato. Mas se não chegar nessa diferença e mantiver esses preços de R$ 2.000, R$ 2.200, eu iria sem dúvida alguma no S23 FE, porque eu acho que vai fazer mais sentido, inclusive no longo prazo. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo aqui de comparativo desses dois aparelhos. Se você gostou, já deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.